Hoje nós vamos falar sobre fatoração de expressões algébricas de polinômios. Fatoração significa você transformar essa expressão algébrica em uma multiplicação. Quando fala fatoração é transformar a expressão algébrica ou polinômio, que é a mesma coisa, né? Quando fala expressão algébrica e polinômio, significa fatoração é transformar em uma multiplicação. Então, resolvendo esse primeiro aqui, nós temos três monômios, né? É um trinômio, são três monômios. E a gente vai olhar os coeficientes numéricos. Os coeficientes numéricos aqui nesse caso é 4, 8 e o 2. O 4, 8 e 2 a gente vai lembrar da tabuada do 2. A gente coloca o 2 em evidência. A gente está aplicando o fator comum em evidência, né, nessa expressão. Aí você vai ver as partes literais. Nesse caso, a parte literal, nós temos a 4b3, a 2b4, a 5b2. E aí você vai colocar o A de menor, tem A em todos, você vai colocar o A de menor expoente, neste caso é o A2 aqui. E você vai colocar também o B em evidência. Qual que é o B de menor expoente? É o B2 que nós temos aqui, né? Nós temos B2, B4 e B3. Aí você coloca o B2 também. Pronto, você já colocou em evidência. Então, não tem mais letra nenhuma, não tem mais variável nenhuma, você colocou esse daqui, esse monômio em evidência. Aí você coloca um parênteses, tá bom? Coloca um parênteses aqui. Aí você vai fazer o seguinte, esse 2 vezes um número para dar 4. É o 2, porque 2 vezes 2 é 4. Esse A2 vezes quanto para dar 4? Lembre-se na operações de monômios. Na multiplicação de monômios, das letras, das variáveis, vocês somam os expoentes. Então, A2 vezes alguma coisa para dar 4. Você vai ter que colocar A2. Por quê? Porque A2, 2 com 2 vai dar 4. Certo? Você já fez. Agora, B, você tem B2 aqui. B2 vezes quanto para dar B3? Você coloca B1. Não precisa colocar, quando é expoente 1, não precisa colocar 1. Se você quiser colocar, tudo bem, mas fica feio. Mas você já subentende que é 1 aqui. Então, só relembrando, 2 vezes 2 é 4. A2 vezes A2 é A4. E B2 vezes B1, que é B3. Aí você coloca o sinal de mais. Coloca o sinal de mais. E vai fazer 2 vezes quanto? 2 vezes quanto para dar 8? Você coloca 4. A2 vezes quanto para dar A2? Percebe que aqui é A2 vezes quanto para dar A2? Não precisa colocar nada, porque já A2 já está feito. Então, A2 vezes quanto para dar A2 não precisa colocar. B2 vezes quanto para dar B4? B2 para chegar no B4, 2. Aí você vai fazer 2 vezes 4 é 8. A2 vezes nada que tem aqui é o próprio A2. E B2 vezes B2 vai dar B4. Aí você coloca o sinal de menos. Aí você vai fazer 2 vezes quanto para dar 2? 2 vezes quanto para dar 2? É 1. 2 vezes 1 é 2. A2 vezes quanto para dar 5? A2 para chegar no A5 é A3. B2 vezes quanto para dar B2? B2 vezes quanto para dar B2? Já está igual, né? Já está igual, não precisa colocar nada. E acabou o exercício. Você colocou, isso se chama fator comum em evidência. Você colocou essa expressão, esse polinômio, esse trinômio em evidência. Você fatorou. Fator comum em evidência. Tudo bem? Esse daqui é uma expressão com dois monômios, um sinal de menos aqui. Você vai olhar o 6 e o 12, você vai lembrar a tabuada de quem? Ah, senhor, eu lembrei a tabuada do 2, do 3. Mas você sempre vai colocar o maior possível. E neste caso, 6 e 12, você lembra a tabuada do 6. Você vai colocar o 6 tem na tabuada do 6 e o 12 tem na tabuada do 6. Então, você vai colocar o 6 em evidência. Aí você vai olhar a parte literal. Nós temos A3, X4, Y e nós temos A2, X2. Tem A em todos?
Tem. Qual que é o A de menor expoente? A2. Coloco o A2 em evidência. Tem X em todos? Tem. Qual que é o de menor expoente? X2. Tem Y em todos? Não tem, né? Então, o Y não pode ficar em evidência. Quando não tem, só pode colocar em evidência se tiver em todos os monômios, tá bom? Neste caso, o Y entra, não tem mais letra nenhuma, você coloca parênteses. 6 vezes quanto para dar 6? 1. A2 vezes quanto para dar A3? A2 para chegar no A3 é A1. Não precisa, é 1 aqui, não precisa colocar. Quando é 1, não precisa colocar, já sabe que é 1. X2 vezes quanto para dar X4? X2 vezes quanto para dar X4? X2 para chegar no X4 é X2. E o Y, que está aqui, você copia, porque ele não colocou em evidência, lembra? O Y não foi colocado em evidência. Você acrescenta o Y. Quando a letra não é colocada, a variável não é colocada em evidência, você acrescenta. Aí coloca o sinal de menos. 6 vezes quanto para dar 12? 6 vezes 2 vai dar 12. Você coloca o 2. A2 vezes quanto para dar A2? Não são iguais? Não precisa colocar. X2 vezes quanto para dar X2? Não precisa colocar, né? Porque A2 vezes 1, né? Vai dar A2 e o X2 são iguais, não precisa colocar. Então, acaba o exercício aqui. Tudo bem? Então, lembrando, quando tem variáveis em evidência que tenham o mesmo expoente daqui, você não precisa colocar nada, tá bom? Esse daqui é um trinômio, 1, 2, 3 monômios. 10, 15, 5. Você lembra a tabuada de quem? Do 5. Coloco o 5 em evidência. Tem M em todos? Tem. Qual que é o M de menor expoente? M2. Você coloca o M2 em evidência. Tem X em todos? Puxa, não tem, porque aqui tem X3, aqui tem X3. Não precisa colocar o X porque não tem X aqui. Se tivesse algum X aqui, você poderia colocar o X em evidência. Aí você coloca vezes, parênteses. 5 vezes quanto para dar 10? 2. M2 vezes quanto para chegar no M4? M2. Tem mais alguma letra? Não. Aí você copia o sinal de menos. 5 vezes quanto para dar 15? 3. M2 vezes quanto para chegar no M3? M2 para chegar no M3 é M1. E o X3, não tem X nada aqui, não tem nenhum X em evidência, você copia o X3. Mais 5 vezes quanto para dar 5? 1. M2 vezes quanto para dar M2? Nada, né? M2 para chegar no M2, não precisamos acrescentar mais nada. E o X3, você copia porque não tem X aqui. Copia o X3. Ok? Eu estou colocando 1 aqui, ó, mas se você não quiser colocar o 1, como aqui, por exemplo, não precisa colocar porque ele subentende que o coeficiente numérico é 1. Mas se quiser colocar, também pode, tá bom? Lembre-se que eu coloquei, mas não é obrigado a colocar 1. Quando tem uma variável, né, tanto o x3 quanto o a3 aqui, não há necessidade de colocar 1. Porque se você colocar apenas a3, subentende-se que aqui tem 1. Mas se quiser colocar, pode, tá bom? Agora eu vou falar de outra. Então, nós falamos de fator comum e evidência, eu vou falar outro tipo de fatoração, que é o trinômio quadrado perfeito. Bem, todas as vezes que vocês estiverem olhando para uma expressão algébrica ou um polinômio e tiver 3 monômios, olha o que eu estou falando, todas as vezes que você estiver enxergando um polinômio com 3 monômios, é um trinômio.
E a gente vai tentar, olha o que eu estou falando, eu vou tentar aplicar trinômio quadrado perfeito. Como que eu vou fazer isso? Então, todas as vezes que você tiver isso, você vai colocar 2 parênteses e o 2 para o lado de fora. Você pode perceber que aqui é mais e aqui é mais. Então, aqui é um principal. Então, neste caso aqui, eu vou colocar mais. Nossa, alguns vão falar assim, nossa, eu aprendi alguma coisa da aula passada que significa produtos notáveis. Isso aqui está parecendo ser um quadrado da soma. Então, você está pegando um trinômio e está tentando transformar em um quadrado da soma, neste caso. Se der certo, significa que é um trinômio quadrado perfeito. Se não der, não é um trinômio quadrado perfeito. Então, vamos lá. Você vai pegar esse daqui, ó. Você vai pegar esse daqui e esse daqui. E vai fazer qual número vezes ele mesmo, ou seja, qual número ao quadrado que dá 16? É o 4, né? 4 vezes 4 é 16. Você vai colocar aqui, ó. Qual letra vezes ela mesma para dar x2? X vezes x não dá x2? Então, você acrescenta o x aqui. Aí você pega o 9. Qual número vezes ele mesmo para dar 9? É o 3. Você coloca aqui. Então, esse está associado com esse primeiro. E esse daqui está associado com o segundo. Lembra o quadrado da soma? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, que vocês fizeram, assistiram a videoaula, fizeram o exercício. Então, eu estou transformando esse trinômio em um quadrado da soma, tentando. Agora, para finalizar, eu vou fazer mentalmente, não precisa fazer nem escrever, não. Se quiser, pode. Você lembra da formulinha que era o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo? Eu já fiz o quadrado do primeiro, já fiz o quadrado do segundo. Deu isso daqui, deu certinho. Eu vou fazer 2 vezes esse vezes esse. 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E acrescento o x. Então, deu certinho. Então, esse trinômio que eu não sabia se era um trinômio quadrado perfeito, eu apliquei o trinômio quadrado perfeito e ele se transformou num quadrado da soma. Então, significa que esse trinômio é um trinômio quadrado perfeito. Por que é um trinômio quadrado perfeito? Porque ele conseguiu se transformar em um quadrado da soma. Esse daqui, 1, 2, 3, é um trinômio. Vamos aplicar o trinômio quadrado perfeito e ver se ele é um trinômio quadrado perfeito. Eu coloco todas, que eu falei para vocês, todas as vezes que tiver 3 monômios, vocês vão fazer esse daqui, 2 parênteses e o 2 para o lado de fora. Aí você vai olhar, lembra que lá nos produtos notáveis sempre era mais no final? Você vai olhar esse daqui, isso aqui é menos, então você coloca menos. Isso aqui está parecendo o quê? Quadrado da diferença. Você vai pegar esse primeiro e esse segundo. Primeiro, segundo. Qual número vezes ele mesmo para dar 25? 5. 5 vezes 5, 25. Qual letra vezes ela mesma para dar B4? B2, né? B2 vezes B2 vai dar B4. Aí, para finalizar, você vai ver se vai dar esse mesmo resultado aqui do meio. 2 mentalmente, 2 vezes 5, 10. 10 vezes B2, B2. 10, B2. Deu a mesma coisa? Então, significa que esse aqui é um trinômio quadrado perfeito. Esse trinômio quadrado perfeito se transformou num quadrado da diferença. Nossa, foi importante saber produtos notáveis. Isso, porque está associado um com o outro. Esse daqui, nós temos 3 monômios. 1, 2, 3. 3 monômios. Você vai separar. Pega esse daqui e pega esse daqui. Sempre coloca 2 parênteses, né? O 2 para o lado de fora. Aqui é mais. Aqui é mais. Então, tranquilo, pode fazer. Então, aqui vai ser mais. Agora, você vai fazer um número vezes ele mesmo para dar 100. Um número vezes ele mesmo para dar 100 é 10. A6. Uma letra vezes ela mesma para dar 6. É a 3. Ficou apertado aqui. Ficou estranho, né? Ficou apertado, mas dá para enxergar?
ficou 10A3. E aqui, B8, uma letra vezes ela mesma para dar B8, é B4. Então, só vou colocar aqui para ficar mais bonito. Mesma coisa, tá, gente? Só para enxergar melhor. 10A3 mais B4 elevado a 2. Aí você faz para conferir a parte do meio, você faz mentalmente 2 vezes esse, tem que dar o mesmo resultado aqui. 2 vezes 10 é 20, não tem mais número nenhum, vai dar 20A3 B4. Aí você olha aqui se deu 20A3 B4, deu a mesma coisa. Então você transformou essa expressão, esse polinômio, em um quadrado da soma. Você conseguiu aplicar trinômio quadrado perfeito. Esse daqui são 3 monômios, eu coloco entre parênteses o 2, e é mais aqui, não é? Você pode perceber que todos os últimos eu coloquei mais. Mais para frente eu vou falar se caso não tiver. Então, eu vou pegar o primeiro aqui e o último. Uma letra vezes ela mesma para dar x10. Coloco mais aqui. Uma letra vezes ela mesma para dar x10 é x5, né? x5 vezes x5, você soma. 5 com 5 vai dar 10. Então, aqui é x5. E o 9. Um número vezes ele mesmo para dar 9 é o 3. E uma letra vezes ela mesma para dar y2 é o próprio y. Aí você faz mentalmente 2 vezes esse vezes esse. 2 vezes 3 é 6, aí acrescenta as letras, 6x5y, 6x5y, e transformou no quadrado da soma. Então, esse daí é um trinômio quadrado perfeito, tá bom? Agora eu vou falar para vocês sobre diferença de dois quadrados. Diferença de dois quadrados. Todas as vezes que vocês enxergarem dois monômios, tá vendo? Isso aqui é um binômio. Todas as vezes que vocês enxergarem isso daqui, e tiver um sinal de menos entre eles, vocês vão fazer isso daqui, ó. Coloca um sinal de mais e um sinal de menos. Alguns de vocês devem estar falando, nossa, isso aqui está parecendo o produto da soma pela diferença. Então, quando eu falo trinômio quadrado perfeito, você vai lembrar do quadrado da soma do quadrado da diferença. Quando eu falo diferença de dois quadrados, você vai lembrar daquele produto notável, produto da soma pela diferença. Produto da soma pela diferença. Aí você vai colocar 49 e esse daqui. Um número vezes ele mesmo para dar 49. 7. 7 vezes 7, 49. Você coloca aqui, lembra? Esse A2. Uma letra vezes ela mesmo para dar 2. A vezes A dá 2. Você coloca A aqui e A aqui. Está feito o exercício. Fácil, né? Diferença dos dois quadrados eu acho que é o mais fácil. Você coloca dois parênteses, um sinal de mais e um de menos. Lembre-se que aqui tem que ser menos. Se fosse mais, não poderia. Tudo bem? Tem que ser menos. Aí você tenta aplicar, transformá-lo em um produto da soma pela diferença. Esse daqui, tá vendo? Nós temos um monômio e um monômio. Coloca entre parênteses. Coloca o sinal de mais e um sinal de menos. Um número vezes ele mesmo para dar 100. Você vem aqui, isola ele. Um número vezes ele mesmo para dar 100. 10. Você coloca 10 aqui e 10 aqui. Uma letra vezes ela mesma para dar x4. x2 vezes x2 não dá x4? 2 com 2 é 4. Você coloca x2 e você coloca x2. Um número vezes ele mesmo para dar 1. É 1, né? 1 vezes 1 dá 1. Você coloca 1 e coloca 1. E está feito o exercício. Você conseguiu transformar esse dois monômios, essa expressão, esse binômio, você conseguiu aplicar a diferença de dois quadrados e transformando no produto da soma pela diferença. Esse daqui. Nós temos... Estou fazendo isso aqui todas as que eu falei para vocês, todas as vezes que enxergarem dois monômios, um menos aqui, você monta assim. Vamos lá? Um número vezes ele mesmo para dar 25, você isola isso daqui.
isola isso daqui. O número vezes ele mesmo para dar 25, você coloca 5. E 5 aqui. Uma letra vezes ela mesma para dar 6, é a 3, né? A 3 vezes a 3, 3 com 3 é 6. Você coloca a 3 aqui e a 3 aqui. Esse daqui, um número vezes ele mesmo para dar 4. Você coloca 2, porque 2 vezes 2 é 4. E B4, para dar B4, o que eu poderia colocar? B2 vezes B2. Eu coloco B2 aqui e B2 aqui. E está feito. Você aplicou diferença de 2 quadrados quando você tem dois monômios no sinal de menos, né? Tá bom? Isso é diferença de 2 quadrados. Então, olhando, nós vimos o fator comum em evidência, nós vimos trinômio quadrado perfeito e a diferença de 2 quadrados. E o último, finalizando, a gente vai falar sobre agrupamento. Como o nome já diz, vamos agrupar. Se você tá vendo quantos monômios nós temos? 1, 2, 3, 4. Então, isso daqui não é trinômio, porque são 3 monômios. Não tem jeito de aplicar trinômio quadrado perfeito, são 4 monômios. Não tem jeito de aplicar diferença de 2 quadrados, porque diferença de 2 quadrados são 2 monômios. E aqui são 4. O que vocês vão fazer? Agrupar esses dois e agrupar esses dois. Tudo bem? E você vai fazer. Olha só esse exercício. Olha só essa parte desse exercício. Olhando isso daqui, quem que eu posso colocar em evidência? O 7, né? O 7 está repetindo, eu posso colocar o 7 em evidência. Vezes, olhando só essa parte. Não tem letras iguais aqui, eu vou colocar o x aqui dentro e o y aqui dentro. Você pode perceber, se eu fizer 7 vezes x, dá 7x. Se eu fizer 7 vezes y, dá 7y. Então, estou no caminho certo. Mais, coloco mais. Olhando esse daqui, quem que eu posso colocar em evidência? Qual que está repetindo? É o m, eu coloco o m em evidência. Aí o x e o y estão isolados, não tem repetição, então eu coloco x mais y. Bem, no agrupamento, todas as vezes que vocês forem fazer o agrupamento, vocês vão perceber que nós teremos parênteses iguais. Quando você está aplicando agrupamento, você vai perceber isso. Então, sendo assim, você vai pegar os de fora. Quais são os de fora? Quem está para o lado de fora dos parênteses? O 7 e o mais m. Você vai colocar aqui, em um parênteses, 7 mais m. Espera aqui, ficou muito apertado. Você vai pegar o 7 e o m, vai colocar 7 mais m. Tá? 7 mais o m. Tá vendo? 7 mais o m, coloquei dentro de parênteses, vezes o que estão repetindo nos parênteses. Nesse caso é x mais y. E coloco dentro do parênteses o x mais y. Tá feito o exercício. Você transformou essa expressão com 4 monômios, você aplicou o agrupamento e transformou na multiplicação desse jeito. Tá bom? Bem, esse daqui, vamos agrupar esses dois e vamos agrupar esses dois. Vamos lá? Olhando isso aqui, quem está repetindo? É o t. E o x e o menos y. Coloco o menos. X e o menos y. Aí você confere. T vezes x, tx. T vezes y, ty. Tá bom? Lembre-se que aqui é menos. Mas, quem que está repetindo aqui? É o 4. Coloco o 4 em evidência. Quem que vai ficar para o lado de dentro dos parênteses aqui, neste caso? É o x e o y. X menos, né, menos o y. Se você quiser conferir, confere. 4 vezes x, 4x. 4 vezes menos y, 4 menos 4y. Quem que ficou para o lado de fora? O t e o 4.
eu vou agrupar. Eu vou colocar aqui, tá bom? Eu vou agrupar o T e o 4. Vou colocar os dois dentro do parênteses. E quem que ficou isolado dentro dos parênteses? Vocês podem perceber que estão repetidos. X menos Y. E acrescento X menos Y. Ok? Esse daqui agrupa, são 4 monômios, 1, 2, 3, 4. Agrupa. E esse daqui agrupa. Quem que eu posso colocar em evidência aqui? O 4. Quem tá, vai ficar pro lado de dentro? O A mais B. Mais. Quem que tá repetindo aqui? O X. Quem que vai ficar pro lado de dentro do parênteses? O A mais B. 4 pro lado de fora. X pro lado de fora. Agrupa os dois. 4 mais X vezes. Quem está pro lado de dentro? Repetindo. A mais B. Então, isso daí é agrupamento. Você agrupa, coloca em evidência, e depois você vê quais são os repetidos e monta a sua multiplicação, tá bom? Bem, eu finalizei a fatoração com vocês. Falei sobre fator comum em evidência, né? A gente coloca elementos em evidência, né? Você vê tabuada, lendo tabuada. Nós vimos também trinômio quadrado perfeito, quando você tem um trinômio e você consegue transformá-lo em um quadrado da soma ou um quadrado da diferença, você está aplicando o trinômio quadrado perfeito. Nós vimos também diferença dos quadrados, que se aplica somente quando tem dois monômios no sinal de menos entre eles. Aí você aplica e se transforma num produto da soma para diferença. E finalizando o agrupamento que eu acabei de falar para vocês, que a palavra-chave é agrupar e colocar em evidência. Eu dei algumas observações aqui, ó. Tá vendo? Nós temos dois monômios, né? Vou resolver isso aqui com vocês. Eu tenho dois monômios e um sinal de menos entre eles. Eu falei para vocês que todas as vezes que vocês tiverem dois monômios e um sinal de menos entre eles, para vocês fazerem isso daqui. Eu reafirmo, faça isso daqui. Você vai colocar um sinal de mais e um sinal de menos, ok? Eu vou repetir. Todas as vezes que vocês enxergarem, vocês vão tentar montar isso daqui e transformar num produto da soma pela diferença. Bem, aí que lembra que eu falei? Isola. Um número vezes ele mesmo para dar 10. Um número vezes ele mesmo para dar 10. Não tem, né? Um número vezes ele mesmo para dar 10. Ah, senhor, 3. 3 vezes 3 dá 9. Ah, senhor, 4. 4 vezes 4 é 16. Então, não tem um número vezes ele mesmo para dar 10. Então, vocês podem perceber que eu não tenho condições de aplicar diferença 2 quadrados. Parece ser diferença 2 quadrados, mas na verdade não é, porque não conseguiu. Não existe um número aqui, interrogação, interrogação. Não existe um número vezes ele mesmo aqui para dar 10. Então, não posso aplicar diferenças de 2 quadrados aqui, mesmo eles serem parecidos com uma diferença de 2 quadrados, eu não consegui aplicar. Então, quando isso acontece, você tenta aplicar a diferença de 2 quadrados e não consegue, você vai ter que tentar fazer fator comum em evidência. Então, o fator comum em evidência, na verdade, é como se fosse um step de um carro. Furou o pneu, aí você vai pegar o step. A mesma coisa aqui. Eu tenho uma diferença dos quadrados, que não é uma diferença dos quadrados, não conseguimos transformar, e eu vou aplicar, então, fator comum em evidência. Então, quando você tenta aplicar alguma coisa e não dá, você tenta fator comum em evidência. E se não der para aplicar fator comum em evidência, significa que não dá para fatorar. Então, eu venho aqui, 10 e 5. Você lembra a tabuada de quem? Do maior possível? É o 5. Tem A em todos? Tem. Qual que é o A de menor expoente? A4. Tem mais alguma letra? Não. Aí eu coloco, então esse cara aqui ficou em evidência. 5 vezes quanto para dar 10? 5 vezes quanto para dar 10? 2. A4 vezes quanto para dar 4? Precisa colocar alguma coisa? Já são iguais? Não precisa colocar nada.
Aí você coloca o sinal de menos. 5 vezes quanto para dar 5? 1. E A4 vezes quanto para dar A6? A4 para chegar no A6, A2. Então, aqui, parecia ser uma diferença de 2 quadrados, tentamos aplicar e não conseguimos. E aplicamos para resolver isso, para fatorar isso daqui, aplicamos fator comum em evidência, tá bom? Esse daqui, trinômio, 1, 2, 3. Um trinômio, eu falei para vocês que todas as vezes que tiverem um trinômio, e nós temos um sinal de menos aqui, você coloca o 2 para o lado de fora e o menos. Menos porque é aqui. Ah, se esse aqui fosse menos, nem precisaria aplicar quadrado da soma. Já vou dar um exemplo já para vocês. Coloquei, né, esse trinômio aqui, eu tentei aplicar quadrado da diferença. Você pega, isola os primeiros aqui, que nem eu tinha falado na explicação anterior do trinômio, quadrado perfeito. Um número vezes ele mesmo para dar 12. Que número que eu posso colocar aqui vezes ele mesmo para dar 12? Não tem, né? Você lembra no 6, 6 vezes 6 é 36, 5 vezes 5 é 25, não tem um número vezes ele mesmo para dar 12. Então, você vai ter que pegar o step do seu carro. Quem é que é o step da matemática aqui na fatoração? É o fator comum em evidência. 12, 18 e 6. Você lembra a tabuada de quem? Do 6, né? 12, 18 e 6, o maior possível é o 6. Você coloca o 6 em evidência. Tem x em todos? Tem. Qual que é o x de menor expoente? É esse daqui. Aqui é x1, aqui é x2, aqui é x4. Lembre-se, quando não tem nada é 1, né? Aqui é x1, então eu coloco o x em evidência. Não tem mais nada para colocar em evidência. 6 vezes quanto para dar 12? 2. X vezes quanto para chegar no x4? x1 para chegar no x4, x3. Menos 6 vezes quanto para dar 18? 3. x1 vezes quanto para chegar no x2? x1. Não precisa colocar 1. Já sabe que é 1 aqui, está invisível, né? Mais 6 vezes quanto para dar 6? 1. E x vezes quanto para dar x? Não precisa colocar nada. Está feito o exercício. Perceba, nesse caso você é obrigado a colocar 1, porque não tem letra nenhuma. Se você não colocar nada aqui, significa que é 0. Então, neste caso, você é obrigado a colocar 1, tá? E fica assim, esse trinômio que tentei aplicar trinômio quadrado perfeito, mas infelizmente não deu para aplicar, e a gente pegou o step, que é o fator comum em evidência, e aplicamos e transformamos e fatoramos dessa maneira. Agora, se você tiver um trinômio assim, ó, vou lá, 25, A5, menos 10, A4, mais menos 15,